Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo abordando um tema polêmico. Vamos lá? Reiki de novo? Reiki de novo. Vamos lá. Vamos falar sobre a morte do mestre Mikao Usui. O mestre Mikao Usui morreu em 1926. Ele tinha 62 anos, Se não me engano, dia 9 de março, a data da morte dele. Ele formou em torno de 2.000 pessoas, estima-se 2.000 pessoas dentro do âmbito do Reiki. A contribuição dele para a humanidade, embora não seja reconhecida, é inestimável, né? O alcance que nós temos hoje do Reiki, a implicação do ensino do Reiki no Ocidente é fantástica, fantástica. Mas ainda não é reconhecido, isso não é visto ainda, né, com essa perspectiva. Então faz parte da história. Vamos esperar se acomodar. O mestre Usui morreu, eu diria, relativamente jovem, 62 anos. Uma pessoa que trabalha com cura poderia ter vivido mais. Mas, na época, 1900, as condições de vida eram realmente precárias, né? Principalmente na infância. Então, a gente tem aí que a estimativa de vida não era muito longa. Bom, existe polêmica sobre a morte do mestre Mikao Usui? Existe. A primeira vez que eu fiquei sabendo sobre a morte do mestre Usui, comentava-se que ele havia morrido do coração. Ele havia morrido do coração. E eu lembro que eu pensei, né? Morrer do coração, mestre Usui. Legal. O Reiki trabalha centro cardíaco, chakra cardíaco. É aqui que nasce o Reiki, é a fábrica do Reiki. Morrer do coração é típico de problemas emocionais, né? É típico de dificuldades, de bloqueios. Ou seja, a gente não morre de ataque cardíaco porque a gente usa demais o coração, porque a gente ama demais, porque a gente trabalha demais a energia do cardíaco. Evidente, é claro que se você exagerar mesmo no lado bom da coisa, você tem problemas. Mas, no geral, um ataque cardíaco ele é motivado por quê? Porque nós acumulamos muita energia no centro cardíaco e energia que não conseguimos lidar. Mágoas, tristezas, decepções, né? Esse tipo de coisa. E isso vai se avolumando de tal forma que causa realmente um problema sério no principal órgão que nós temos aqui, que é o coração. Algumas pessoas desenvolvem problemas de pulmão também, mas aí tem algumas outras implicações. No caso do ataque cardíaco, basicamente é isso. Mágoas, ressentimentos, tristezas profundas que a gente guarda durante anos e que vão se condensando naquela região, formando um bloqueio que o ataque cardíaco é uma resposta para esse tipo de coisa. Né? O problema cardíaco é uma resposta. O coração não aguenta aquela energia tão densa, aquela energia tão negativa e acomete principalmente homens. Né? Apesar de que hoje em dia as mulheres também estão um pouquinho mais suscetíveis, mas principalmente o homem, porque o homem não consegue lidar muito bem com a emoção, o homem sufoca essa emoção e esse bloqueio energético que é criado nessa região aqui é complicado de se lidar. Então, eu ponderando sobre essa versão da história, que ele morreu de ataque cardíaco, eu achava estranho. Você trabalha com cura, você trabalha chakra cardíaco, você trabalha suas emoções. Homem ou mulher, você vai trabalhar. Então essa visão me incomodou. Mas aí, por acaso, pesquisando, lendo, eu descobri que haviam outras opções. Né? Havia outras linhas de pensamento, outras informações. E aí, deixa eu pegar aqui, um dos livros, né, que eu uso de referência, isto é Reiki, Frank Aljava Peter, comenta que o mestre Mikao Usui morreu de AVC, um problema cerebral. Aí já fica mais evidente. Eu não sei se vocês vão poder
visualizar essa foto aqui, a gente pode perceber o mestre Sui já com um problema facial. Ou seja, ele havia tido 2 AVCs anteriores e havia se recuperado desses 2 AVCs, mas já mostrava no corpo os resquícios desse acidente vascular, né, cerebral. Então, a versão oficial que se tem hoje é que o mestre Sui morreu durante uma iniciação, durante um reiju que estava sendo feito, uma sintonização, e ele teve um AVC e não conseguiu se recuperar. Morreu então com 62 anos. Um AVC, ele está ligado ao cérebro, está ligado a um uso muito grande do cérebro, está ligado também a ideias rígidas, né, crenças que ficam grudadas na nossa mente, no nosso cérebro, energias estagnadas, bloqueios também, certo? Dificuldades de mudança de pensamento, que acabam também como o coração, gerando, né, bloqueios energéticos, acúmulo de energia, e esse acúmulo de energia leva a diversos problemas cerebrais, não apenas AVC, mas outros também, né? Mas é realmente um exagero. Essa versão, ela é um pouquinho mais aceitável, porque o mestre Sui, ele estudou bastante, ele usava bastante a mente, e ele viveu numa época onde certos padrões eram muito complicados de se lidar, né? Certas estruturas sociais eram difíceis, eram rígidas demais. O mestre Sui teve uma visão fantástica ao liberar o Ayashi para ensinar o Reiki, para montar a clínica dele, para montar o instituto dele, e o Ayashi com a Takata, né, fizeram história. Então, a versão de que ele veio a falecer por um uso excessivo, por dificuldades ligadas a pensamento, ligadas à mente, já é mais aceitável. Ok, ele podia ter morrido de velhice, né, os órgãos vão se deteriorando, tudo bem, mas ele já havia tido esses 2 AVCs e não resistiu um terceiro. Então essa foi a causa da morte do mestre Sui. Para a gente entender um pouquinho mais, né, essa questão de energias da mente, essas energias que estão assim ligadas ao ponto de criar um problema no cérebro, cerebral, não é muito difícil. Não é muito difícil. Hoje em dia, 2017, o nível de intolerância das pessoas é grande. A internet ofereceu um instrumento fantástico para a gente divulgar informações, para a gente trocar, para a gente entrar em contato com as pessoas, mas ofereceu também um certo anonimato para que as pessoas colocassem coisas muito ruins para fora, achando que não iam ser identificadas, que não vão ser identificadas, que não seriam identificadas. E com base nisso, é fácil você criar um perfil no Facebook, no Google+, Google Plus, né? E ofender alguém, xingar alguém, daqui a pouco você vai lá, deleta o perfil e assim por diante. Então, hoje em dia nós vivemos uma era que há uma grande liberdade e que certas pessoas não sabem usar essa liberdade. Na época do mestre Mikao Sui, a rigidez era grande. O imperador Meiji, ele iniciou uma perseguição ferrenha no Japão. Ele eliminou muitos grupos, muitas seitas, perseguiu, prendeu mentores espirituais e coisas assim. A Gakkai do mestre Sui só não foi pelo mesmo caminho porque o mestre Sui teve uma presença de espírito, teve um aconselhamento e teve ao seu redor muitas pessoas importantes, né, se cercou de pessoas importantes que conseguiram preservar. Mas não foi assim com outras tantas. Então,
à medida que a gente expande o cardíaco, que a gente começa a entender e a respeitar o outro, às vezes a gente cria na mente da gente dificuldades, porque essa energia que começa a subir, né, para os chakras garganta, frontal e coronário, ela nos leva realmente a situações complicadas. E quando a gente precisa engolir esses sapos, né, precisamos engolir os sapos e ouvir certas coisas e não podemos colocar a nossa opinião, porque se colocamos a nossa opinião, ela vai ser mal interpretada, ela vai ser perseguida, ela vai gerar repercussões complexas, às vezes difíceis de se lidar. Isso leva realmente uma pessoa a ter algum problema na mente, né? Essas incoerências que a vida nos oferece. Certo? Então, entender que o mestre Sui, na época que ele viveu, com todas as dificuldades, com todos os preconceitos, né? Com toda a rigidez da cultura, e com toda essa energia que é expansiva do Reiki, que abre mais perspectivas, a gente entende um pouco que era esperado que ele tivesse realmente algum problema a nível de mente, a nível de cérebro físico. Certo? O povo japonês é um povo rígido, um povo de coisas determinadas, né? A cultura, a educação. Então, essa cobrança, toda essa cobrança mental, muito mais do que emocional, leva a gente a ter realmente um excesso de energia na região da cabeça, e muitas vezes o corpo físico não consegue lidar com esse volume. Às vezes não são nem bloqueios, às vezes são volume realmente de energia circulando que extravasa realmente aí sim um excesso, né? Força demais o organismo. Então aí eu consigo entender, né, que um curador realmente tenha vindo a falecer por um motivo desses. Aí a coisa fica mais coerente, a meu ver. Certo? Fica mais coerente. Mas o assunto é polêmico porque existe essa versão sobre o ataque cardíaco que ele sofreu e algumas pessoas aproveitam, né, como aproveitam a questão do AVC. Ele teve AVC como? Ele teve AVC fazendo uma sintonização. Viram? Fazer sintonização de reiki é problema. Viram? Fazer sintonização de reiki esgota você, leva você para a morte. A mesma coisa diziam, né? Viram? Trabalhar com reiki, com essas coisas místicas, acaba com o coração. A gente exagera e vocês vão para o buraco por isso. Então, aquele falatório que havia com relação à morte dele sobre questão cardíaca continua existindo com relação ao AVC. Mas o AVC, eu creio que é menos agressivo isso do que com relação ao cardíaco, né? Porque realmente as pessoas perguntavam como que uma pessoa que trabalha com cura, que trabalha com amor, com energia divina, morre do coração. Ele não amava os seus semelhantes, então? Então essa era uma alegação complicada, né? Complicada para a gente que trabalha com essa questão de energia, com essa questão de cura, de autoconhecimento. Já a questão mental, envolvendo realmente o período em que ele viveu, o local onde ele vivia, né, a cultura toda, se torna mais aceitável e menos sujeita também a essas críticas pejorativas, essas críticas que tentam destratar, né, que tentam ridicularizar um pouco o Reiki e o seu criador, Mestre Mikao Usui. Então era isso, pessoal. Vídeo sobre a morte do Mestre Usui, que morreu, né, de AVC, o terceiro que ele tinha sofrido, 9 de março de 26. Faz algum tempinho já. Gratidão.